Olá, boa tarde, bom sábado. A gente atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sabadão, 10 de janeiro. Meu nome é Gustavo Uribe e a gente já começa falando de um acordo histórico. O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que foi aprovado ontem pelo Conselho Europeu, mas ele ainda depende de trâmites burocráticos para que entre em vigor. A nossa Luciana Amaral tem os detalhes ao vivo aqui de Brasília. Lu, conta pra gente ainda quais são esses passos e quando a gente vai sentir nas gôndolas dos mercados que esse acordo finalmente está em vigor. Tudo bem? Boa tarde, Gustavo Uribe. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui neste sábado na programação da CNN. Excelente final de semana e 2026 a todos. Olha, Uribe, ainda é um processo que tem que ser percorrido. Por exemplo, para começar, a assinatura desse acordo está prevista para o dia 17, semana que vem, lá em Assunção, capital do Paraguai. Pelo menos essa é a previsão no momento. Depois dessa assinatura, tanto pelo Mercosul quanto pela União Europeia, o acordo ainda vai precisar ser ratificado pelos respectivos congressos. Então, tanto pelo Parlamento Europeu, quanto também pelos respectivos congressos nacionais dos países do Mercosul, que são Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. A expectativa do governo federal é que o Congresso aqui no Brasil aprove este acordo ainda neste ano, ainda no primeiro semestre, se possível, tanto, é claro, para a entrada em vigor do acordo em si, quanto também para um trunfo eleitoral, para que o presidente Lula tenha isso já na manga para as campanhas ao longo dos próximos meses até a eleição de outubro que nós vamos ter, então, neste ano. A ideia do governo é aprovar esse acordo no Congresso Nacional ainda no primeiro semestre, isso idealmente. Se isso vai acontecer, a gente vai ter que acompanhar. O Congresso não deve criar dificuldade para a aprovação desse acordo, mas até mesmo dentro da Câmara e do Senado não são processos simples. Por exemplo, tem que passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, tem também que passar pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. Tem senador, inclusive, que já está se articulando para tentar acelerar esse processo, mas não é uma questão que acontece de uma hora para outra, deve e pode levar realmente alguns meses ainda. Em relação ao acordo em si, a todo o acordo em si, para a gente sentir na pele, ou melhor, nos preços das gôndolas do mercado, isso vai variar muito. Uma vez aprovado no Congresso, realmente já pode começar a valer, se também já for aprovado pelo Parlamento Europeu, não depende dos outros países do Mercosul, mas esse acordo em sua totalidade pode levar até 10, 15 anos para ser implementado. Mas, como eu ressaltei, a ideia do governo é aprovar ainda neste primeiro semestre, questão essa que foi inclusive ressaltada ontem pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos ver. Tem que ser internalizado, ou seja, aprovar uma lei no Congresso brasileiro, no Congresso da Argentina, Uruguai e Paraguai, o Bolívia ainda não, e no Parlamento Europeu. Agora, se nós aprovarmos, por exemplo, no primeiro semestre agora, o acordo, internalizarmos, o Congresso brasileiro votar no primeiro semestre, nós não dependemos da Argentina, Paraguai e Uruguai, já entra em vigência. A nossa expectativa é de vigência ainda este ano. E o setor produtivo brasileiro já comemora esse acordo histórico de livre comércio, uma negociação de 26 anos. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo disse ver a aprovação com entusiasmo. Em nota, a entidade afirmou que a decisão marca um compromisso histórico, criando uma rede de conexões que soma mais de 700 milhões de pessoas e um produto interno bruto combinado superior a 20 trilhões de dólares. Já a Secafé, entidade do setor do café, afirmou que o acordo deve beneficiar principalmente os segmentos de cafés industrializados brasileiros, sendo um ponto de geração de empregos e renda na região das fábricas.
Já a Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, avalia que o tratado mudará substancialmente a forma que as empresas do Mercosul e da União Europeia fazem hoje os negócios e como importam e exportam e investem entre si. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, afirmou que o acordo representa um avanço relevante para a previsibilidade comercial e para o fortalecimento das relações entre os dois blocos comerciais. Só para vocês terem uma noção, o Brasil deve ser um dos maiores beneficiados. O potencial de crescimento do PIB representa 0,46% até 2040. Vamos olhar também para Pacaraima, para a Venezuela, porque por lá a expectativa hoje é pela libertação de mais presos políticos após a queda do regime de Nicolás Maduro. Foi confirmada hoje a soltura do primeiro detido do partido da opositora Maria Corina Machado. Pedro Teixeira está na fronteira e traz atualizações. Pedro, tinha uma grande expectativa também de muitos colombianos que acabaram presos durante o regime de Nicolás Maduro e que agora podem ser soltos para voltarem para suas famílias. Pois é, Uribe, tudo bem? Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Entidades internacionais, organizações internacionais confirmaram que até agora 18 pessoas foram libertadas, 18 presos políticos que estavam na Venezuela. Aos poucos, eles vão retornando para os seus países, porque muitos deles eram internacionais, estrangeiros, estavam na Venezuela por um determinado contexto, mas não viviam na Venezuela. Hoje, a gente também teve a confirmação da primeira libertação de um integrante do Vente Venezuela, que é o partido liderado por Maria Corina Machado. Quem foi libertado hoje, ou teve a confirmação da libertação dada hoje, foi o Virgílio Laverde, que é coordenador juvenil do partido de oposição no estado de Bolívar. Ele havia sido preso no dia 15 de agosto de 2024 por agentes da Polícia Científica venezuelana e passou mais de 1 ano e 4 meses preso. Segundo o partido, o Laverde foi preso sem garantias legais e nunca deveria ter estado atrás das grades. Em nota, o Vente Venezuela afirmou que continuará cobrando a liberdade de todos os presos políticos no país. Há uma expectativa de libertação de pelo menos 800 pessoas que estavam presas neste contexto do regime liderado pelo ditador Nicolás Maduro, que foi capturado pelos Estados Unidos na semana passada. O gesto de liberar presos políticos é uma tentativa de distensionar essa relação da Venezuela com os Estados Unidos. O próprio presidente americano Donald Trump afirmou que ele solicitou à Venezuela a libertação destes presos políticos. Volto com você, Uribe. Pedro Teixeira, diretamente da fronteira entre Roraima e a Venezuela. Ele vai trazer mais informações daqui a pouco na nossa programação da CNN Brasil. Mas ainda dá tempo de eu contar que o presidente Lula nomeou um ministro interino para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O secretário executivo da pasta, Manuel Carlos de Almeida Neto, e não é o autor das novelas. Manuel é um aliado de primeira hora de Ricardo Lewandowski. Ele vai ficar no comando até que o presidente escolha um novo nome, o que deve acontecer nas próximas semanas. A saída do ministro Ricardo Lewandowski foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União na sexta-feira, como antecipou a CNN Brasil. Informação de primeira mão do pedido de Lewandowski para deixar o governo e a entrega da carta de demissão foi dada pelo nosso repórter Eli Jonas Maia. No documento, Lewandowski disse que exerceu o cargo com zelo e dignidade e alega que a decisão de deixar a pasta é de caráter pessoal e familiar. Lewandowski assumiu o cargo em fevereiro de 2024, após se aposentar do Supremo Tribunal Federal ao completar 75 anos. Aqui no Brasil, o Ministério da Previdência Social concluiu que estados e municípios serão os responsáveis finais por cobrir os rombos em fundos de previdência social, caso haja prejuízo em investimentos feitos em títulos vendidos pelo banco. Os governos estaduais e municipais investiram cerca de 1 bilhão e 860 milhões de reais nos fundos da instituição financeira que foi liquidada pelo Banco Central, o Banco Master. Em nota,
A pasta informou que, por determinação legal, os estados e municípios são responsáveis diretos por garantir o pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores. E foram eles que fizeram esses aportes. Isso caso os recursos acumulados pelos regimes próprios de previdência sejam insuficientes. Na prática, isso significa que o ente federativo, estados e municípios, são garantidor final do sistema, ou seja, eles têm que arcar com os investimentos que fizeram. Investimentos que, nesse caso, não foram exitosos depois da liquidação do Banco Master. E a Polícia Federal pode instaurar um inquérito para investigar a contratação de influenciadores digitais para atacar o Banco Central em favor do Banco Master. E o nosso repórter Eli Jonas Maia conta em detalhes. Exatamente, a Polícia Federal traça uma linha do tempo entre 9 de dezembro e 6 de janeiro deste ano e já levantou ao menos 40 perfis de influenciadores digitais e páginas de celebridades e entretenimento que fizeram posts contra o Banco Central, com ataques à liquidez do Banco Master, de Daniel Forcaro. Segundo esse levantamento da Polícia Federal, investigadores reforçam que é um número ainda inicial e que pode aumentar, já que ainda não há um inquérito policial aberto, mas sim uma IPJ, que é uma informação de polícia judiciária. Com base em todas as informações e conteúdo levantado pela PF, é que se abre ou não um eventual inquérito policial. A partir de um inquérito policial, aí sim a polícia vai começar a listar os investigados e chamar para colher depoimentos desses alvos. Nesses perfis já levantados pela Polícia Federal, há influenciadores de mais variadas áreas, como entretenimento, celebridades, fofocas e 2 de economia e finanças. E os conteúdos são basicamente os mesmos e também os formatos. Eles atacam dizendo, por exemplo, que há um desmoronamento do Master, que havia indícios de precipitação da liquidez do Master pelo Banco Central e também que o banco foi liquidado em tempo considerado incomum. Esse levantamento entre dezembro e agora, começo de janeiro, também já havia sido alertado por um monitoramento da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, que mostrou um volume atípico de publicações nas redes sociais contra o Banco Central e também os seus dirigentes, por exemplo, o presidente do BC, Gabriel Galípolo. Então, essas informações constam agora nessa apuração inicial da Polícia Federal. E com base em tudo isso, deve-se abrir um inquérito e avançar ainda mais nessa investigação. Essas denúncias surgiram por meio de 2 influenciadores que disseram que foram contatados para contratação e atacar o Banco Central. Eles com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. E em um dos contratos de confidencialidade, inclusive que a CNN teve acesso, havia uma cláusula com multa de R$800 mil caso essa informação fosse vazada. Tudo isso já está sendo apurado pela Polícia Federal. Infelizmente, morreu hoje a influenciadora Isabel Veloso. Ela tratava um câncer raro há mais de 5 anos. Ela estava internada em Curitiba desde que teve uma crise respiratória. Tratava um câncer do tipo linfoma de Hodgkin desde os 15 anos. Em menos de 5 anos, passou por cirurgias, quimioterapias e, mais recentemente, um transplante de medula. Ela viralizou nas redes sociais ao compartilhar seu diagnóstico raro, onde mostrava sua rotina com a doença e contava histórias de superação. Aos 17 anos, ela recebeu uma previsão de que teria apenas poucos meses de vida e se casou com Lucas Borbas. Meses depois, anunciou que estava grávida de seu primeiro filho. Arthur nasceu em dezembro de 2024 com 32 semanas de gestação. Apesar de ter feito um tratamento durante a gravidez, os tumores em seu corpo voltaram a crescer. Para tentar acompanhar o filho por mais alguns anos, Isabel fez um transplante de medula, doada por seu pai. Apesar de mais uma tentativa, a influenciadora morreu por complicações após o procedimento. Isabel se tornou um símbolo da luta contra o câncer e incentivou mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais a realizar seus sonhos, independentemente das dificuldades enfrentadas. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Viagem e Gastronomia. E mais tarde eu volto com a edição do Agora CNN Sábado, agora à tarde. Um bom sábado para você e para sua família.